E a notícia é: cantor Arlindinho é processado por quase 3 milhões e até a Uber entra na história. Processo com reviravolta do jeito que vocês gostam. Vamos lá que eu vou te explicar este caso aqui. O autor disse que trabalhou para o cantor Arlindinho por cerca de 1 ano e 7 meses. Segundo ele, começou a trabalhar em 25 de dezembro de 2023 e o contrato terminou em 28 de julho de 2025, quando ele foi demitido sem justa causa e não teve a carteira de trabalho assinada. Então ele trabalhou todo este período sem o registro. No início, ele foi contratado para atuar como motorista, levando o artista para os compromissos pessoais e profissionais, e ele ganhava como salário aqui R$ 7.200. Segundo o autor, ele não fazia só o transporte do cantor. Ele afirma que levava Arlindinho para os shows, mas também precisava ajudar no palco, no camarim e também nos bastidores. Disse que organizava equipamentos, atendia demandas do artista, ajudava na apresentação e também cuidava de assuntos ligados ao conforto dele. O autor também contou que depois dos shows, o combinado seria levar o artista para casa ou para o hotel, mas em várias oportunidades afirma que precisava acompanhar Arlindinho em festas depois das apresentações, conhecidas no meio artístico como after. Depois, segundo o autor, ele passou a acumular outra função e também começou a fazer parte da equipe de músicos do cantor. Então, além de motorista, ele passou a ser músico do cantor. Com essa mudança, diz que recebia o salário fixo de motorista mais 350 por show. Como a média de shows era de 25 por mês, ele afirmou que passou a receber, então, R$ 19.590 por mês. Esse, então, passa a ser o salário dele. E, em alguns meses, esse valor teria sido maior porque havia mais shows, inclusive mais de uma apresentação no mesmo dia. Afirmou que a sua rotina era muito pesada, de quarta-feira a segunda-feira, das 2 da tarde até as 5 da manhã, com folga apenas nas terças-feiras. Ele também disse que trabalhava aos domingos e feriados sem receber por isso. Então, ele disse que trabalhava 15 horas seguidas e tinha somente descanso na terça-feira. Entenderam aqui? Só de horas extras, ele pede na ação, olha aqui o valor, R$ 927.523,12. Para provar que trabalhava com o cantor, ele juntou no processo vários prints do Instagram do Arlindinho, onde o autor aparece ali como músico. Também apresentou extratos bancários para mostrar os pagamentos recebidos, que, segundo ele, eram feitos pelo próprio cantor e também pela empresa ligada ao artista e por pessoas da equipe. Então ele entra com essa ação aqui requerendo o quê? O vínculo de emprego para que a carteira de trabalho fosse assinada. Ele também pede rescisão indireta, que é quando o empregador comete uma falta grave e aí o empregado sai com todas as verbas trabalhistas. Ele pede horas extras, adicional noturno, pagamento por trabalhar aos domingos e feriados, pede aquele plus salarial, porque ele disse que acumulou funções. No total que ele pede de verbas trabalhistas, o valor que ele dá à causa é de R$ 2.778.335,88. Nessa ação aqui, ele processa o Arlindinho e também a produtora dele. Então, são duas reclamadas no processo. O Arlindinho e a produtora, quando foram se defender, disseram que a relação entre eles não era de emprego, por isso não deveria assinar a carteira de trabalho, mas apenas uma relação comercial e eventual, não acontecia sempre. Também afirmou que a empresa atua na gestão e produção de eventos e que, para isso, contrata vários profissionais de apoio conforme a necessidade de cada trabalho, como freelancers. A defesa também disse que o autor prestava serviços de forma autônoma, ou seja, por conta própria, organizando a própria atividade e sem fazer parte da estrutura interna da empresa. Além disso, negou que o autor dependesse economicamente da empresa ou que trabalhasse com exclusividade. Ele não trabalhava com exclusividade para gente, negativo. Para tentar provar isso aqui, afirmou que o autor tinha cadastro ativo nas plataformas da Uber e da 99, exercendo atividade remunerada por conta própria. Então, disseram o quê? Que ele era motorista de aplicativo. Por isso, a defesa pediu que o juiz mandasse ofícios para a Uber e para a 99 para que as plataformas informassem dados como
data de cadastro, se a conta estava ativa, registros de corridas, acessos e valores recebidos pelo autor durante o período discutido no processo. Então, ele quer que a Uber e que a 99 informe se durante este período que ele está pedindo o vínculo de emprego, ele atuava como motorista de aplicativo. Entenderam aqui? As plataformas Uber e 99 responderam aos ofícios, mas eu não vou dar resposta, não vou dar spoiler. Vamos para a sentença. O juiz, quando foi julgar a ação, julgou a ação, ó, improcedente, nada do que o autor pediu. O juiz disse que o autor, em audiência, declarou que prestava serviços com exclusividade na jornada das 14 horas até as 5 da manhã, de quarta a segunda, e afirmou expressamente que não trabalhou para aplicativos de transporte durante a vigência da relação contratual. Essa audiência aqui aconteceu antes das plataformas Uber e 99 responderem ao ofício. Sobre o ofício enviado para as plataformas, o juiz entendeu que a resposta enviada pela Uber derrubou a versão do autor. Isso porque o relatório oficial da plataforma mostrou que o autor fez milhares de viagens como motorista de aplicativo durante o mesmo período em que dizia trabalhar para Arlindinho e para a empresa, para a produtora. O relatório, ó, não acabava nunca. Era muita viagem, muita viagem. Para o juiz, isso não batia com a jornada apresentada no processo. O autor dizia que trabalhava 15 horas por dia, mas, ao mesmo tempo, os registros da Uber mostravam várias corridas feitas em diversos dias e horários. Com isso, o juiz entendeu que não era possível aceitar a jornada descrita pelo autor. Para ele, os dados mostravam que o autor tinha liberdade para organizar seus horários e também exercia outra atividade profissional. O juiz também disse que isso afastava a ideia de subordinação. Subordinação é quando o trabalhador está sujeito a ordens, controle e direção de quem o contrata. Além disso, uma testemunha afirmou que também fazia serviços de motorista para Arlindinho de forma eventual, sem horário fixo e sem receber ordens como empregado. Essa testemunha ainda disse que nem conhecia o autor, nunca tinha visto ele. Então, para o juiz, esse depoimento reforçou a conclusão de que o trabalho do autor não era habitual como ele alegava. Então, como eu disse para vocês, todos os pedidos foram negados, foram julgados improcedentes. Agora, ele foi condenado em litigância de má-fé. Ele foi condenado. Litigância de má-fé é quando uma das partes é desonesta no processo, mente em juízo para se beneficiar. E aí o juiz condenou ele em 1,1% sobre o valor da causa, que vai dar R$ 30.561,69. Este valor aqui, quem vai receber é o Arlindinho e a produtora. E tem mais, para finalizar aqui, ele indeferiu o pedido de justiça gratuita, ou seja, ele vai ter que pagar as custas do processo no valor de R$ 55.566,71. E não acabou. E também foi condenado em honorários de sucumbência no valor de R$ 138.916,79. Este valor aqui vai para os advogados de Arlindinho e também da empresa produtora. O total que o autor vai ter que pagar por ter entrado com este processo, no fim das contas, é de R$ 225.045,19. O autor ainda pode recorrer para o TRT. Agora, me diga aqui o que foi que você achou desse caso que eu te trouxe hoje.